Terminou agora há pouco o jogo entre Atlético e Retrô. Para você que não tem costume de acompanhar os vídeos aqui do canal, Atlético Goianiense, tá? Jogando pela Copa do Brasil. Os times empataram durante o tempo regulamentar e o Atlético foi eliminado nos pênaltis, tá? E assim, esse é aquele tipo de vídeo que é muito difícil para gravar, muito difícil da gente sentir vontade de gravar. Eu vou contextualizar aqui para vocês, tá? Para começo de conversa, eu vou ser bem franco, tá? Aqui esse vídeo é totalmente sem filtros, é um vídeo direto de análise, mas também de um desabafo com vocês. Noite passada eu praticamente não dormi, eu fui dormir, já era umas 5 da manhã, e acordei às 8, passei o dia inteiro trabalhando. E o jogo do Atlético começou às 9h30 da noite. 9h30 da noite, ou seja, para terminar quase meia-noite. Eu estou gravando isso na madrugada. Estou muito cansado. Estou morrendo de calor, que tá fazendo uma noite quente pra moléstia aqui em Goiânia. E eu estou vindo aqui para parabenizar bastante mesmo, parabenizar de verdade a equipe do Retrô. Uma equipe jovem, uma equipe recém-criada, uma equipe feita por empresários, nós sabemos, mas independente disso, uma equipe que se porta bem nas competições que vem disputando. Conseguiu eliminar o tradicionalíssimo Náutico no seu campeonato estadual. Na Copa do Brasil já eliminou o Jequié da Bahia antes de chegar para esse jogo contra o Atlético. E que em todas as competições, tanto estaduais quanto competições nacionais, vem sendo um expoente. Não à toa, o Retrô é o atual campeão da Série D. Então, primeiro de tudo, para tirar isso do caminho, muito, mas muito parabéns mesmo ao Retrô pela merecidíssima classificação, tá? Mais do que merecida a classificação, onde o Retrô veio a Goiânia para jogar em casa, porque foi assim que eles se sentiram jogando no Ascioli, não por conta da torcida, tá? Que fique bem claro, a torcida apoiou o Atlético, torcida que não foi muito grande, admito, foi uma torcida muito modesta, que inclusive teve torcedor do Retrô lá também, mas independente disso, a torcida apoiou enquanto teve que apoiar, criticou quando tinha que criticar e esteve do lado do time até o último momento. Então a torcida do Atlético, os guerreiros torcedores do Atlético, que foram a Ascioli assistir, mais do que de parabéns, assim como o Retrô que se classificou, mas o Retrô em campo contra o seu adversário Atlético, se sentiu em casa, jogou como se estivesse jogando em casa. E o Retrô veio para Goiânia para jogar uma decisão de mata-mata da Copa do Brasil e enfrentou um Atlético que estava fazendo uma partida comum da fase de grupos do Goianão. O Atlético entrou em campo para disputar um jogo qualquer. E assim, com essa postura, o Atlético jogou os 90 minutos desse jogo. E detalhe, tá? Essa postura não passa pelo técnico. Normalmente eu sou muito crítico com mudanças, com organização tática, vocês sabem muito bem. Mas hoje eu não consigo criticar o Anderson Gomes, porque ele teve uma postura de técnico de verdade, não interino, tá? Ele teve substituições muito boas, muito táticas, muito eficientes no quesito de organização do time. Só que não adianta nada o técnico impor uma ideia, o técnico trabalhar na beira do campo, se dentro das 4 linhas os jogadores não comprarem a ideia. Ou mais, os jogadores simplesmente não estarem com vontade, tá? De jogar. O Atlético, ele tem as contas em dia, tá? E ele paga rigorosamente em dia todos os jogadores, tá? Jogadores, comissão técnica, funcionários, é um clube saneado. Por que eu tô falando isso? Porque eu sinto que existe um certo comodismo nos jogadores que aqui jogam. Você não tem problema nenhum se for eliminado de um campeonato goiano, de uma Copa do Brasil, de uma Série A, se você for rebaixado, porque no fim do mês você vai receber certinho. Você vai receber seu salário, independente se você foi um jogador competente ou se você foi um Guilherme Romão. Independente se você for um goleiro que fechou o gol e que o time contou com você quando você precisava, quando o time precisava de você, ou se você for um Anderson. Você vai receber do mesmo jeito, saca? Falando um pouco das duas equipes, né? Como eu falei, o Retrô vem de boas classificações e está em um bom momento. Começou o ano mais ou menos, mas conseguiu como uma fênix ressurgir e veio a campo com um trio de ataque muito interessante, o Mascote, o Fialho e o Michael Douglas, jogadores que são insinuantes, velocidade, finalizadores, jogadores muito conscientes daquilo que fazem com a bola nos pés e um goleiro com confiança, um goleiro que não teme quando está jogando, independente do adversário
que é o Fabian Volpe. Do lado do Atlético, nós viemos com o Anderson, né? Afinal de contas, o Atlético não tem mais um goleiro de confiança, como tínhamos com o Ronaldo. Veio com a dupla de zaga Alex e Pedro Henrique, o Guilherme Romão e o Marcinho. No meio, 2 volantes, Haldney e Maranhão, e 4 jogadores ofensivos: Shailon, Potker, o Cauã e o Caio Dantas. A ideia do Atlético era jogar com uma espécie de um 4-3-3, tá? Onde o Cauã ficaria um pouco mais caindo pela esquerda, o Potker mais centralizado, flutuando, o Shailon finalmente do seu lado forte, que é o lado direito, e o Caio Dantas como referência. Isso aí, explicação básica, né, da parte tática. Agora, falando em campo, sabe o que aconteceu em campo? Aconteceu um retrô extremamente aplicado, taticamente num 5-3-2 na defesa, atacava num 4-3-3. Muito bem organizado em suas linhas, não dando espaços entre essas linhas para que o Atlético se criasse. E o Atlético, uma bagunça geral. Só que não exatamente tática, porque taticamente o Atlético estava correto. O problema é que os jogadores do Atlético não estavam se achando. Discussões entre eles mesmos. Perda de confiança durante o princípio do primeiro tempo, gerando discussões entre os próprios colegas de trabalho, os próprios colegas de time. O Potker sem saber onde ficava, porque o Cauã caindo pela esquerda, mas flutuava pelo meio. O Shailon caindo pela direita, mas flutuava pelo meio. O Potker ia para a esquerda, ia para a direita e pelo meio, sem posição fixa. Só que, por um lado, isso seria bom, porque confundiria um pouco a zaga do retrô. Só que por outro, se você não treina isso, o que pareceria ser uma jogada inteligente de confundir o adversário, se torna uma simples e completa bagunça. E essa bagunça foi o que vimos durante todo o primeiro tempo. E isso, amigos torcedores, não é culpa do técnico, tá? Isso não é uma atribuição do técnico. Isso é atribuição dos jogadores que ali dentro de campo estão e que precisam se olhar, precisam conversar, precisam se organizar. O Atlético, com 4 jogadores de ataque, não tinha um armador. O Guilherme Romão, lateral esquerdo, que deveria apoiar ali o Cauã, não conseguia subir para o ataque, não conseguia cobrir as investidas do Michael Douglas ou do Fialho. Ou seja, o Romão não fazia nada. E nisso, o Atlético, sem nenhuma chance de gol, o Retrô, logo no começo do jogo, teve uma chance claríssima numa cabeçada quase que livre na área, cabeceou para baixo, a bola foi fraca para fora, e o jogo estava muito truncado, mas muito mérito da postura tática e principalmente defensiva do Retrô, que não se intimidou jogando fora de casa. Partia no contra-ataque, marcava a saída de bola, era um time aplicado, um time organizado. E o Atlético era um catadão que, apesar de ter ido a campo organizado correto pelo técnico, os jogadores por si só bagunçaram todo o esquema, ficaram totalmente perdidos. E aí, obviamente, enfrentar um time muito bem organizado, você sempre peca quando você tem erros individuais. E aí vamos entrar nas duas contas. A primeira conta do Romão, que errou uma marcação fácil, era uma marcação fácil, em cima do, se não me engano, Fialho, pode estar confundindo o nome, mas o jogador do Retrô cruza a bola pro meio, existe ali uma parede feita pelo centroavante, a zaga do Atlético fecha esse domínio do centroavante, mas ele toca para trás para a chegada do Michael Douglas batendo de primeira. Um chute muito forte, um chute realmente veloz, mas foi em cima do goleiro Anderson. Aí eu pergunto para vocês, vocês acreditam que o Ronaldo teria tomado esse gol? Sério mesmo, responde nos comentários. Porque eu vou falar real pra vocês. Com o tempo que eu tenho de atleticano, o tempo que eu tenho de ver o Ronaldo jogar com a camisa do Dragão, aquela bola era completamente defensável pelo Ronaldo, tá? O Anderson é um grandíssimo de um chama-gol. Pipoca, bracinho fica mole, a bola veio nele, ele rebateu pra dentro do gol. Teve gente argumentando que foi uma bicuda, que foi um chutaço, mas gente, a bola foi em cima do goleiro. Um treino básico de goleiro ensina você a rebater essa bola pra frente, pro lado, pra cima, pra dentro do gol, é porque sua mão foi de alface, sua mão foi molenga, você empurrou pra dentro das redes. Então, falha do Romão, mais falha do Anderson, igual a gol do Retrô. E mais do que merecido, que era um time que controlava a partida, era o melhor em campo.
O Atlético, depois do gol, tentou se lançar, teve um chute do Maranhão de fora da área, umas chegadas de cruzamento, uma bagunça total, chute do Marcinho, que foi perigoso, muito pouco. A impressão que dava era que o Atlético estava enfrentando um Goiatuba, sabe? Tava pelo menos na cabeça, né, dos jogadores. Gente, o Atlético não deu a devida importância, o devido respeito aos seus torcedores, primeiramente, à competição, ao adversário, que não é um time fraco, é um time que é um expoente do futebol pernambucano. Cara, não deu, os jogadores não estavam dando importância pra nada. Provavelmente estavam pensando só em como é que eles iam gastar o salário deles quando eles estivessem recebendo, né? Ou os seus direitos de imagem, ou sua graninha de propaganda, de marketing que eles recebem. Só pensando nisso, porque a importância com a bola nos pés, eu posso escolher 2 jogadores só, que eu vi realmente chamar a responsabilidade. Um deles é o William Potker, impressionantemente o William Potker, que é um veterano. Normalmente esses jogadores costumam não dar muita importância, costumam ser jogadores que se acomodam. Não, ele buscou todo o tempo, os 90 minutos, ele buscou o jogo. E o Cauã, um dos mais jovens. E aí, o jogo seguiu indo pro intervalo, o segundo tempo veio, o Atlético fez mudanças muito boas, tá, taticamente muito boas. O Anderson tirou o moloide do Shailon, que eu praticamente não falei dele, porque não jogou, né, o jogo inteiro, e tirou o Haldney para as entradas de Marcelinho e Arauz. E aí o time ficou muito mais leve, muito mais veloz, muito mais ofensivo, e também se aproveitou do fato do Retrô ter puxado o freio de mão. Retrô recuou, o que na minha opinião foi um erro, porque o Retrô, se ele tivesse imposto um pouco mais de vontade, ele teria levado o jogo no tempo regulamentar, pela falta de interesse do Dragão na partida. Mas não foi o caso, o Retrô recuou, e aí o Atlético começou a se lançar, teve algumas chances, não muito claras, o goleiro Volpi poucas defesas fez, no tempo regulamentar eu não tenho de memória nenhuma defesa, porque depois de alguns lances, o Caio Dantas se lesiona, uma lesão no ombro, e depois que ele volta do campo para tentar, né, continuar na partida, o Atlético tem um escanteio que ele se aproveita da desatenção do Retrô, ou seja, ele se aproveitou de um detalhe que não é tático e nem técnico, ele se aproveitou de um detalhe psicológico, uma distração, e faz um cruzamento para a cabeçada raspada do Caio Dantas, que estava dentro da área, que voltou correndo, e aí o Atlético empata no cochilo da defesa do Retrô, o único cochilo da defesa do Retrô. O resto do jogo todo, o Retrô foi perfeito taticamente, tanto na defesa quanto quando se lançava ao ataque. Era perigoso, incisivo. E nesse 1-1, o jogo se arrastou durante todos os 90 minutos, com apenas o Potker, do lado do Atlético, tendo o mínimo discernimento do futebol, tentando jogadas, tentando buscar o jogo, tentando a finalização, tentando qualquer coisa. O resto do time, pô, gente, os caras não estavam com a cabeça no jogo. Os caras não estavam nem lembrando que aquele jogo era um jogo de Copa do Brasil, tá? Essa era a impressão. E terminou o tempo regulamentar, e aí nós fomos pros pênaltis. E galera, pênaltis, nós estamos falando do Atlético Goianiense. Pênaltis e Atlético Goianiense são duas coisas que não combinam, tá? O Atlético é o campeão de perder pênalti. Um time que não tem a porcaria de uma pontaria, de um psicológico, tá? O único cara que cobrou com consciência foi justamente o Potker, que é o cara que mais se desgastou no jogo, ou talvez um dos mais veteranos, o que estava mais cansado. O único cara que cobrou pênalti de maneira decente. Cara, é muito decepcionante, é muito frustrante. O Retrô foi perfeito. Eles deram uma aula de como se cobrava pênalti. Não que eu tivesse a esperança do Anderson defender alguma coisa. Não defende nem durante os 90 minutos, vai defender pênalti. Por favor. Né? Mas mesmo assim, né, a gente conta às vezes com uma bola na trave, uma bola no travessão. Nada. Retrô perfeito. Não teve tibiri nessa cobrança, tá? Nós tivemos foi a incompetência dos jogadores, tanto dentro dos 90 minutos quanto nos pênaltis, onde o Atlético já se mostrou completamente incompetente, um time que não treina pênalti, um time que não treina finalização, um time que tem mais pé torto do que o Curupira. Então, pô, cara, é frustrante. E aí eu falando pra vocês no começo do vídeo que esse é aquele tipo de vídeo que é complicado de gravar por uma série de fatores. Só que eu respeito, diferente do Atlético, diferente daqueles jogadores que estavam em campo, eu respeito você,
Você, torcedor dos times rivais, que quer um motivo pra tirar uma onda, pra zoação. Você, torcedor do Dragão, que se desgastou pra ir no Ascioli. Você, torcedor do Retrô, que quer entender como é que o adversário se sentiu depois de ser derrotado por vocês. E qual foi a perspectiva que ele teve vendo o seu time. E aí a perspectiva que eu tenho é que vocês são um grande time, tá? Um time que, por pouco tempo de fundação, pouco tempo de trabalho, vem sendo um expoente no futebol pernambucano e que merecidamente vai para a terceira fase da Copa do Brasil, embolsa seus 2 milhões de reais e deixa para trás um Dragão que, diferente de você que ressurge das cinzas, o Dragão tá se esfarelando e tá indo ele para cinzas de um fogo que ele mesmo incendiou-se, né? Os caras não tem que se preocupar. Salário em dia e alto, salário altíssimo, cifras gigantescas quando a gente compara conosco, né? Meros mortais, cifras estratosféricas. Então os caras não tem motivo pra se sentir mal com essa derrota. Fim do mês o salário tá lá na conta, cara. Tranquilo. Quem sofre somos nós, torcedores. E eu posso até estender isso para os outros times goianos, Vila Nova, Goiás, que pagam seus jogadores religiosamente em dia. E aí esses jogadores pouco compram o projeto, pouco se interessam. Se o time ganha, se o time perde, sabe? É frustrante, é desgastante pro torcedor, sabe? É uma sensação de impotência com relação a isso, sabe? Sensação de incapacidade. A reclamar na arquibancada não resolve. Cara, mais uma frustração de um Atlético que ainda não acordou pra temporada. Outros times também, mas eu tô falando especificamente do Atlético, não acordou pra temporada. Cara, o sentimento é que o futuro do Dragão é muito tenebroso. A confiança pra Série B é zero. E nós temos uma outra decisão agora no fim de semana, sábado, contra o Anápolis. E você acha que o Anápolis é muito pior do que o Retrô? Pra mim, os dois times se equiparam em muitos momentos. Eu achei que o Atlético estava enfrentando o Anápolis. Pela forma de jogar, pela postura, pela determinação, tá? Pelo empenho. Porque se o Retrô se é eliminado, o Retrô perde muito, tem muito a perder com aquele valor financeiro que é deixado pra trás. O Atlético parece que não. Os jogadores parecem que não sentem o impacto. Não vai... vai perder ali 2 milhões de reais. Tô nem aí. É isso que parece, cara. Saca? É isso que parece. Assim como apareceu o ano passado. O ano passado os jogadores pareciam que, se cair pra Série B, não tô nem aí. O ano que vem eu tô em outro time. Ou então eu posso continuar aqui mesmo, eu vou receber meu salário em dia. Então, tô nem aí. Marasmo. Comodismo. Sabe? Aceitação do fracasso. É isso que eu vi na noite de hoje. Mas, diz aí. O que você achou dessa eliminação? Você, torcedor do Retrô, diz aí seu sentimento, a sua classificação, muito que merecida. Coloca aí nos comentários a sua opinião, tá? Quero mandar um abraço especial aqui pro meu amigo PH Mendes, que é um torcedor do Retrô, que inclusive eu até gostaria de fazer futuramente um vídeo com ele. Era pra termos feito um vídeo juntos antes desse, de pré-jogo. Não tive tempo, infelizmente. Mas mandar um grande abraço e parabenizá-lo pela classificação. E deixar aqui também o meu sentimento, o meu abraço sincero a todos os torcedores do Dragão que, assim como eu, estão frustrados, chateados, desanimados e temerosos, né? Pelo restante da temporada. Deixe aí nos comentários, tá? Sua opinião, quero saber. Se inscreve no canal, deixe seu like, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise. E considere entrar no grupo do Gader Futebol Clube. Por lá eu tô lá conversando com a galera sobre tudo isso que acontece, tanto do Atlético quanto do futebol goiano em geral, tá? Lá também coloco notícias pra vocês, tem piada, meme, figurinha, vai ter zoação lá com certeza. É um grupo de futebol, mas é sempre no âmbito esportivo, nada no pessoal. É um grupo onde você se diverte, você se informa, tem conteúdos exclusivos, antecipados e comentaristas do YouTube pra conversar com você, inclusive eu. Basta se tornar membro do canal, é a partir de R$ 1,99. Beleza, eu vou ficando por aqui, desculpe o desânimo, tá? Desculpa o desabafo. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor pra todos vocês.